Vamos iniciar neste vídeo uma, uma história, uma história das terras de Laurinda Lobo Vieira. É uma história parecida com a de inúmeros imigrantes que tiveram que deixar a sua terra para ir para o estrangeiro e todas as suas propriedades ficaram para trás e levaram uma nova vida lá no estrangeiro. Então, como eu disse, é uma história que muitos imigrantes têm. A de Laurinda, minha mãe, começou lá antes, né? Podemos começar essa história dela. Quando ela nasceu, ela é de uma família de 7 irmãos, filha de Maria Teresa de Carlos Miguel Alves, nascidos em Zebreiro, assim, mais precisamente em Bacelo, e viveram ali muitos anos. A vida da lavoura nunca foi fácil, e com isso, os seus irmãos, né, os mais velhos, né, o mais velho, Manuel, teve que emigrar, foi para Angola, e o Carlos Miguel, então, dividiu todas as suas propriedades com as filhas e os filhos, e essas propriedades ficavam ali nas roçadas, em Zebreiro e nos montes lá na Bimposta. Os irmãos de Laurinda, que era o Manuel, que foi para a África, o José, o Antônio. Então, o José e o Antônio foram para a cidade. A sua irmã Angelina e Rosa também foram para a cidade. Ficaram, então, a Carolina e a Laurinda. Rosa e Angelina e a Carolina venderam suas propriedades, né? Venderam o que o seu pai, né, o Carlos e Teresa, tinham lhe deixado, mas a Laurinda não vendeu. A Laurinda, então, ficou com os terrenos, com 6 terrenos, 6 prédios rústicos, os terrenos ali na Roçadas, chamados da cerca, ali em Zebreiro, né, ficou com 2, e os 3 montes. Bom, Laurinda nasceu quando sua mãe tinha 45 anos. Então, praticamente, né, ela foi criada por sua irmã mais velha, Maria, que eu não citei entre as irmãs, mas a Maria é quem praticamente criou a Laurinda, e a Laurinda ficou ali depois que sua mãe morreu, a Teresa. Eu tinha na ocasião 3 anos, e foi criada por sua irmã Maria. Laurinda trabalhava nos campos, ali nos campos da cerca, nos campos ali de Zebreiro, e nos montes. Os montes eram usados para trazer lenha e para fazer carvão, para suprir, né, para cozinhar. Então, essa era a vida de Laurinda, que ficou assim até os 20 anos, até que ela conheceu o João da Aurora, o João Martins, que eu, por outra ocasião, já contei a história dele. João Martins já não era de Zebreiro, ele era de Barges. Casou, então, com Laurinda. Laurinda mudou-se para a casa da mãe do João Martins, né, que era o João da Aurora. Sua mãe era Aurora Martins. E
cuidou então de cultivar as terras que tocavam ao João, que era a Seara, ali perto do Rio Vade, o Ginal, e mais acima, no Rio Vade, tinha o Prado e tinha também os Montes de João. Além dessas terras de João, Laurinda também cuidava, cultivava as suas terras lá em Zebreiro e na cerca, né? Todas as terras eram usadas em cultura de subsistência, plantava-se milho, batata, cevada. Laurinda plantava a linhaça, e da linhaça ela extraía o linho, que fazia o tratamento, e tinha tiara em casa, tinha a roca e o fuso, e ela fiava, e na roca, e depois do tiar, ela fazia então tecidos com linho e também com a lã das ovelhas. Então ela tinha então tecidos que ela própria fabricava com lã e com linho. Nós ainda temos a recordação dela, de lembranças que ela nos deu de tecidos feitos por ela no tear, né? Agora, naquele tempo, como sempre foi, a lavoura exigia muita mão de obra. E Portugal sempre viveu em crise, e os portugueses tinham que emigrar. Iam para o estrangeiro, principalmente para a França, para a Suíça, para o Luxemburgo e para o Brasil. O João, meu pai, ele então teve que emigrar para o Brasil, e minha mãe ficou com 3 filhos, né? O Domingos, meu irmão mais velho, fiquei eu e o João. A minha mãe, então, cuidava lá das terras do meu pai, plantava, me lembro dela ir para o Ginal. O Ginal era o campo que ela mais gostava. Plantava ele com flores e enfeitava a igreja de Abuinda Nóbrega, o altar da igreja, com flores tiradas desse Ginal. Eu me lembro de ir para o Ginal com ela, e ela deixava-me brincando assim perto de uma fonte, ali perto do Ginal, ali em frente, e eu fazia meus brinquedos, fazendo carros de boi, em que as rodas eram feitas com a casca da abóbora, fazia lá os eixos e tirava do poço, lá da fonte, lesmas grandes, e colocava as lesmas para puxar os meus carrinhos de boi, como eu via a minha mãe fazer com o seu gado. Ela tinha 2 vacas, a Galharda e a Fidalga, e essas vacas então puxavam os carros de boi tanto para arar a terra, quanto depois para levar a colheita para ali a sua eira, né? A sua eira para fazer a desfolhada, ou então para malhar o centeio com aqueles malhos e fazer então depois os cereais, né? No moinho hidráulico que tinha logo ali perto do Ginal, para fazer então transformar os grãos em pó praticamente, fazendo a farinha de trigo, para fazer a farinha de trigo não, farinha de milho, né, para fazer a broa de milho, né? Então essa era a vida de Laurinda. E o João, no Brasil, trabalhava em depósito de gelo, ali na Praça da Bandeira. Ele tinha um depósito de gelo e ia tocando a sua vida. Minha mãe, com pouca mão de obra, né? Na época eu me lembro de um fato, que na época de fazer a plantação e a colheita, que era preciso juntar muitos vizinhos, então os donos da terra, né, no caso ela, né, que ela precisava garantir a alimentação de todos aqueles
vizinhos, de todos os camponeses que vinham ajudar, tanto na plantação como depois da colheita. Então a minha mãe, eu me lembro dela ter um caldeirão grande que ela onde fazia assim comida para muita gente, né? Que era muita gente que trabalhava lá na colheita. E tinha um fato interessante que eu me lembro que na casa onde ela morava, nessa casa já do João, era uma casa de pedra geminada. Essa casa tinha uma telha de vidro que deixava os raios do sol passar. E a minha mãe, então, ela usava esses raios de sol projetados no chão como se fosse um relógio de sol. Ela então sabia pela posição que o sol batia no chão que horas eram. Então esse fato que eu vou lhe contar, que eu vou contar para vocês, em que ela estava cozinhando nesse caldeirão no chão, porque era um caldeirão muito pesado, grande, não dava para botar em cima do fogão a lenha, ele era colocado, apoiado no chão, e embaixo dele, então, era colocado lenha, né, para arder, né? E ela não podia estar esperando ali o cozimento dessa comida toda, né, dessa caldeirada que tinha carnes, batatas, carne de porco. Era uma refeição forte para quem trabalhava na lavoura, né? Ela então me dizia que tinha que sair. Eu ficava tomando conta do meu irmão mais novo, o João. O Domingos ia com ela, já era 2 anos mais velho do que eu. Eu ficava então ali, devia ter talvez uns 3 anos ou para 4 anos, eu me lembro. O Domingos já com 5 para 6 anos. E ela dizia que mostrava para mim onde estava a iluminação do sol ali no chão e dizia, me apontando para um outro lugar do chão, que quando o sol iluminasse aquela outra parte, que eu, com uma sachola, tirasse todas as brasas e toda a lenha debaixo do caldeirão, porque já estaria cozido. Então ela já sabia o tempo que o sol ia demorar, aquela imagem, aquela iluminada no chão, ia demorar para passar de um tempo para o outro, e era o tempo do cozimento. E eu assim fazia. Quando eu via que o sol já estava naquela posição, eu pegava a sachola e tirava o fogo e as brasas debaixo do caldeirão para não queimar a comida. É um fato que eu contava. Então, Laurinda, então, tinha isso dia a dia, trabalhava no ginal, trabalhava na seara, trabalhava lá no prado, tinha lá seus montes da bem posta, onde ela buscava a lenha, ora trazendo em feixes, ora trazendo em carros de boi, tinha seus campos ali em Zebreiro, mais alto, os campos da cerca, onde ela também fazia plantações. E fez isso, né? Fez essa e ficou nessa vida até praticamente pouco antes de viajar, né? De embarcar para o Brasil. E nesse vídeo eu então vou mostrar o mundo de Laurinda ali naquele ambiente, em Zebreiro, através de imagens de satélite, para que os seus descendentes, os seus filhos, os seus netos e seus bisnetos tenham ideia de onde ela andava. Eu me lembro também de outro fato, que ela comprava peixe na Feira do Pico. Ela comprava o peixe e comprava o leite. As vacas que ela tinha, que eram 2, era a Galharda e a Fidalga, eram usadas como força motora, como se fossem tratores. Então não tinha leite. Então ela comprava leite de vendedores que vinham vender leite em casa. Então eu me lembro dela comprar 1 quartilho, 2 quartilhos de leite, e comprava também coelhos que os caçadores traziam. Então nós comíamos carne de coelho e também a carne de porco, que no final do ano matava-se porco
e se fazia então enchidos com aquela carne de porco que eram defumados e duravam então para praticamente o ano todo. Mas o peixe era comprado na Feira do Pico. Eu vou mostrar a distância que era ali de onde ela morava, ali em Barges, até a Feira do Pico. E ela, com as amigas dela, eu me lembro dela me levar. Eu era pequeno, eu praticamente era de colo e não aguentava andar no ritmo delas. Eram mulheres, aquelas mulheres do norte, mulheres muito fortes. E eu me lembro de passar no colo da minha mãe para o colo das outras amigas suas. E eu estava resfriado, né? O meu nariz ficava escorrendo. E me lembro das amigas da minha mãe dizerem: olha, o Antônio já está com as velas acesas. Elas então puxavam as fraldas da minha camisa que estavam para dentro das calças, limpavam meu nariz e botavam as fraldas para dentro das calças. E eu ia ali no colo delas andando, e elas andando até a Feira do Pico, ali do Pico do Regalado, e comprava então ali o peixe e voltavam a pé. E ela então tinha lá um peixe para a família. Então esse foi um pequeno recorte do dia a dia que Laurinda Lobo Vieira ficava, e eu ainda pretendo fazer mais recortes para fazer essa homenagem a ela, que nós estamos agora, nesse ano de 2022, hoje estamos aqui, eu estou falando do Brasil, no dia 13 de novembro de 2022, e no dia 1º de agosto de 2022, se minha mãe fosse viva, ela faria 100 anos. Então ela nasceu em 1º de agosto de 1922, casou aos 20 anos e levou essa vida que eu rapidamente contei alguns fatos a vocês e pretendo contar mais. Então meus irmãos, meus sobrinhos, meus netos, que essa historiazinha vocês a levem para os seus filhos e para os seus netos, para que a glória, a honra, a memória dos seus antepassados, dos seus avós, seja sempre lembrada.